Deus, nesta abertura, eu te convido para o livro do Gênesis, capítulo de número 12. Tome comigo a palavra, livro do Gênesis, capítulo de número 12. Sob a epígrafe, o chamado e a missão de Abraão. Diz-nos a palavra do Senhor. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção a Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito para ali viver por algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem a tua formosura, se alegrarão. E alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, e Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegastes, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis
a tua mulher de volta, toma-a e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo aquilo que possuía. Oh, glória a Deus. É um momento ímpar na vida de Abrão. É a chamada de Abrão. Deus tinha planejado. Deus havia projetado. Deus tinha um plano de redenção para realizar. Um plano que alcançaria toda a humanidade. E este plano principiava com o chamamento de um certo Abrão. Um homem que vivendo no território da Caldeia, um homem que vivendo na região de Ur, depois na região de Harã. É um homem que, avaliando o povo da sua época, a cultura da sua época, e principalmente atento à maneira como as pessoas de então se relacionavam com o divino, Abrão, ele vai fazendo uma concepção própria. Ele vai dando vazão ao seu coração, como quem escuta a sua alma, como quem escuta a sua consciência, como quem dá atenção a um direcionamento que ele mesmo não sabia de onde vinha, mas vendo a idolatria na sua pátria, uma pátria imersa na adoração de falsas divindades, uma pátria imersa na adoração de demônios, na prática de ocultismos, na prática de oferendas, inclusive humanas. Abraão, ele questionava todas essas coisas. Ele observava aqueles que adoravam a lua. Os adoradores da lua diziam que a lua era divina, que a lua era poderosa, que a lua poderia ouvir o seu clamor na hora da sua angústia, poderia ampará-los, poderia socorrê-los. Mas olhando a lua, tudo que Abrão via era apenas uma luz um tanto fantasmagórica, ainda que de certa beleza. Abrão não via alguém que pudesse entendê-lo. Abrão não via alguém que pudesse compreender o seu coração. Abrão não via alguém que pudesse ampará-lo. Não, ele via apenas um astro que estava acima no céu. Ele via um astro que tinha suas fases. E como qualquer contemporâneo do seu tempo, que conhecia as estrelas, que observava as estrelas, aquela cultura havia desenvolvido através da observação, um grande conhecimento acumulou acerca dos astros. Mas observando a lua, ele não via uma divindade, mas ele imaginava no seu coração: se existe um Deus, se existe um Deus, ele não deve ser pequeno, mas ele deve ser muito grande. Aliás, se existe um Deus, a lua foi criada por ele, então ele deve ser maior do que a lua. Então a sua glória deve ser maior do que a glória da lua. O seu poder deve ser imensuravelmente maior do que o poder da lua. E Abraão olhava para a lua e dizia: é apenas um astro. É um astro que está lá no céu. É um astro que está flutuando no espaço. É maravilhoso tudo isso, mas não pode compreender o meu coração. Não pode fazer nada por mim. É apenas um astro que cumpre suas fases no céu e, por certo, cumpre a vontade do Criador, que fez da lua o luzeiro para as noites, de modo que as noites na terra não sejam imersas em densas trevas, mas tenha esse maravilhoso luminar que nos dá gratuitamente a sua luz. Abraão observava e ele via os adoradores do sol. Aqueles que diziam: o sol percorre os céus todos os dias, vai levantando-se a partir do oriente, ele percorre o seu caminho como uma grande carruagem de fogo a percorrer o firmamento durante o dia até se pôr
na sua jornada ao ocidente. E haviam aqueles que, maravilhados do fulgor do sol, da luz intensa do sol, que diferentemente da lua, a luz do sol era tão forte que chega a impedir que se mire claramente o sol, porque os olhos não suportam todo o fulgor e a intensidade de luz que do sol é emitida, o calor muitas vezes abrasador, principalmente em região de deserto, como era o caso do território onde estava Abrão, apesar de ter rios ali, mas era um território, diferentemente do Brasil, não tinha o índice pluviométrico, a quantidade de matas densas que o Brasil, sendo um país tropical, estando nesta região da terra e que concentra as condições que o Brasil concentra, podendo ter muita mata, diferentemente era a região de Abrão, que dependia dos rios Tigre e Eufrates para ter fertilidade. Ali o sol vai ser mais abrasador, e aqueles que observavam os céus e viam o fulgor e o calor que emanava do sol, aqueles diziam assim: não vou adorar a lua, porque maior que a lua é o sol. Vou adorar ao sol, porque o sol tem mais fulgor, o sol tem mais poder. Se a lua pode socorrer, diziam os compatriotas de Abrão, muito maior socorro deverá vir do sol. Mas Abrão, olhando para os seus compatriotas, observando a cultura daquele povo, observando o desejo que havia em cada um deles de conhecer a divindade, de conhecer o Deus que de fato tinha criado e formado todas as coisas, aquele que era o Deus inacessível. Abraão imaginava no seu coração e dizia: se há um Deus, ele deve ser não o sol, mas ele deve ser o criador do sol, porque mesmo o sol em todo o seu fulgor, ele é limitado, ele tem um tamanho que, ainda que seja grande, ainda que seja imenso, mas é um tamanho que pode ser medido. Ele tem uma circunferência que pode ser notada, ele tem um caminho que precisa percorrer. Se há um Deus, ele não pode ser dimensionado, ele deve ser adimensional, porque ele deve ser maior do que todas as coisas. Se há um Deus, ele não terá um caminho para percorrer, mas ele mesmo deve ser o caminho. Se há um Deus, certamente ele não é apenas o autor da vida, mas por certo ele mesmo é o sustentador da vida. Se há um Deus, ele não é o sol, mas ele deve ser aquele que imaginou o sol, é aquele que criou o sol, é aquele que acendeu o sol, é aquele que deu um percurso para o sol percorrer, para que durante o dia a terra não ficasse imersa em trevas, mas tivesse esse luzeiro que gratuitamente fornece a sua luz, fornece o seu calor tão necessário, a sustentação do projeto da vida, cujo autor deve ser maior que a lua, maior que o sol, maior que as montanhas que alguém adora, maior que os deuses. E a palavra diz no livro de Josué que o pai de Abrão Terá, ele era um adorador de ídolos, ele era alguém que servia aos ídolos, alguém que se prostrava perante ídolos, imaginação da mente humana, ídolos que tinham olhos, como diz o salmista, mas não podem ver, ídolos que tinham ouvidos, mas são incapazes de ouvir, ídolos que possuíam boca, mas nenhuma sílaba sai de sua boca, ídolos que tinham mãos, mas que não podiam tocar na face de ninguém, ídolos que tinham pés, mas jamais tinham dado um único passo, de modo que Abrão dizia no seu coração: certamente se há um Deus, ele não vai ser fruto da imaginação do artista, que lá no seu ateliê, ele projeta, desenha um ídolo, e depois que o desenha e o imagina, toma da argila, ou toma da prata, ou do ouro, ou da madeira, e de materiais que podem ser modelados, que podem ser moldados, que podem ser lavrados pelo homem, e daí forma uma figura que ele mesmo imaginou, e então coloca em um lugar de
destaque, de honra, e se prostra perante esse ídolo criado por ele mesmo e diz: salva-me, ó Deus, salva-me, ó Deus. Abraão dizia: se existe um Deus, ele deve ser maior que o criador do ídolo, maior do que o ídolo, maior do que a lua, maior do que as montanhas, maior do que o sol, maior do que as estrelas. Ele deve ser maior que todas as coisas. Ele é aquele que não é imaginado pelo homem, mas ele é o que imaginou o homem. Ele não é imaginado pela lua, mas ele imaginou e criou a lua. Ele não foi imaginado pelo sol, mas ele mesmo imaginou o sol. Ele deu forma a todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, porque grande deve ser a sua glória. E Deus atentou para esse homem, e Deus atentou para o desejo do coração desse homem. E um dia ele fez um convite. Um dia Abraão ouviu a voz de Deus. A voz de Deus bradou a sua alma. A voz de Deus bradou ao seu coração. Em meio ao desejo, ao anelo que ele tinha de ter um relacionamento com Deus, ele ouviu a voz de Deus. E Deus lhe fez um convite. Então o Senhor veio a Abraão. Deus foi até onde Abraão estava. Deus vai até onde está aquele que anela pela sua presença. Deus vai até aquele que tem um desejo de conhecê-lo. Deus vai até aquele que tem um desejo de saber mais a seu respeito. Deus vai até aquele que diz: eu não conheço a Deus, mas eu tenho um desejo de saber quem Ele é. O apóstolo Paulo foi a Atenas e narra a história bíblica, não, mas a história humana, que Atenas, segundo os historiadores da época, detinha 30 mil ídolos apenas na cidade de Atenas. Atenas era considerado o campus universitário do mundo antigo, da cultura grega. E alguém dizia que era mais fácil encontrar em Atenas um ídolo, ainda que com a forma humana, ainda que muito bem esculpido, e os gregos eram muito detalhistas das suas esculturas. Eles procuravam fazer com muita perfeição as suas esculturas, delineavam muito bem a musculatura, e as esculturas gregas são belíssimas realmente, fruto da arte, do artesão, do artífice. São esculturas de rara beleza realmente. E alguém dizia: é mais fácil você encontrar um ídolo em Atenas do que encontrar um ser humano, porque Atenas não tinha uma população tão grande quanto a população, se assim posso me expressar, de ídolos instalados em toda aquela cidade. E o apóstolo Paulo, indo a Atenas, em sua viagem missionária, e vendo a situação dos atenienses, tão mergulhados em tamanha idolatria, percorrendo suas ruas, percorrendo inclusive os seus templos, o apóstolo Paulo, vendo os altares a Hera, a Heráclis ou Hércules, a Juno, observando os altares a Minerva, observando os altares a Apolo, e o maior dos templos edificado ali, a deusa caçadora, a deusa Atena, observando toda aquela idolatria, aquele povo que se voltava para aqueles ídolos, resultado do trabalho do artífice, da habilidade artística, da habilidade manual, do uso do cinzel com tamanha perfeição, observando tudo aquilo, a suntuosidade dos templos, mas a frieza do mármore, o mármore com o qual aqueles ídolos eram fabricados era tão frio, os olhos tão bem esculpidos daqueles ídolos sequer podia piscar, uma simples piscadela, um movimento maravilhoso que existe
todo ser humano. Capacidade de piscar, parece algo simples. Mas isso é feito com tamanha perfeição, tem tal importância, tem tamanha velocidade que ao piscar não interrompe praticamente a sua visão. O cérebro praticamente não deixa de enxergar, ainda que tenha piscado várias vezes. Observando aqueles ídolos cujos olhos sequer piscavam. Ídolos que não tinham luz nos olhos. Seus olhos eram vazios. Se você olha uma estátua grega, tem um olho, mas é um olhar vazio. Olhando para suas expressões congeladas no mármore indiferente. O apóstolo Paulo vendo tanta sede naqueles corações. Ah, como os atenienses tinham vontade de conhecer a Deus. Ah, como os atenienses tinham desejo de encontrar-se com o Criador. Ah, como os atenienses, como a cultura grega falava aqui da divindade. Ah, como a cultura grega desejava tanto o Criador que criou um panteão inteiro de deuses lá no Monte Olimpo. E dizia o grego na sua visão, na sua cosmovisão, na sua maneira de ver o universo, na sua maneira de ver o mundo, que acima, lá no Monte Olimpo, escondido nas nuvens, estava o lar dos deuses, o palácio de Zeus e da sua corte de deuses, cujo comportamento se assemelhava ao do homem pecador. Deuses que tinham inveja, deuses que se o homem se engrandecesse, abatia o homem, deuses que não queriam o bem do homem, deuses que eram mais adversários do homem do que amigos do homem, deuses que violavam as mulheres dos homens, deuses que lutavam entre si, e em meio a aquele mundo mergulhado em confusão espiritual, em meio àquela sociedade mergulhada em trevas espirituais, que prestavam adoração e sacrifício, na verdade, a demônios, que envolviam aquele povo em uma mística maligna. Aqueles que buscavam o oráculo de Delfos, da cidade de Delfos, onde a pitonisa, e você já percebe o nome de uma serpente, onde a pitonisa, que era o título dado às sacerdotisas ali em Delfos, embriagadas, endemoniadas, proferiam oráculos dos quais as pessoas dependiam para viver suas vidas, dos quais as pessoas dependiam para tomar decisões, dos quais os governantes dependiam para fazer alguma coisa pela população. Observando tudo aquilo, o apóstolo Paulo, vendo a escuridão profunda em que vivia aquela sociedade, o engano profundo em que viviam aqueles que adoravam a deusa Atena, a senhora. Ele observando tudo aquilo e sabendo, o apóstolo Paulo, que aqueles deuses eram falsos, que por trás daqueles deuses haviam sim demônios que oprimiam, que escravizavam, que lançavam a alma dos gregos em miséria profunda, em prostituição, em promiscuidade, em ódio, em miséria, em vícios, em infanticídios. Vendo aquela sociedade tão mergulhada num charco de lodo de pecados, não podendo ela mesma salvar-se a si mesma. Que surpresa que não teve o apóstolo Paulo, que ao chegar em um dado lugar, ele encontra um altar, edificado não a uma divindade feita pela mão do homem, edificado não a um ídolo de mármore, mas um altar edificado a alguém que não estava ali, edificado a alguém que não estava presente em Atenas, edificado a alguém que não era visto com o olho humano, que não era tocado com a mão do artista, alguém que o artista não havia imaginado, alguém cujas feições o artista não tinha percebido, a ponto de fazer uma forma de mármore, ou uma forma de madeira, ou uma forma com ouro ou prata, e dissesse: aqui está a divindade adorada neste altar. Mas era o altar que apenas continha uma inscrição, e a inscrição dizia: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo
pôde ter noção da grande sede, desejo daquela sociedade de conhecer o verdadeiro Deus. Porquanto adorando 30 mil ídolos e preocupados em deixar algum de fora e ofender aquele que ficasse de fora, eles haviam agora constituído um altar e dizendo, para a gente se garantir que não vamos estar mal com nenhuma divindade, nós estaremos bem com todas as divindades, vamos colocar aqui um altar ao Deus que não conhecemos. E o apóstolo Paulo então disse, esse que vocês adoram, esses que vocês desejam conhecer e não conhecem, esses que vocês anelam saber quem é e não sabem, este é o verdadeiro Deus. Aquele que não foi imaginado, ele imaginou todas as coisas. Aquele que não é carregado, antes é ele que carrega o sol, a lua e as estrelas e a terra. Faz a terra flutuar sobre o nada. Ele a guia em um caminho durante o ano inteiro, sem que a terra erre o seu trajeto. Ele inclina para a esquerda e para a direita conforme o seu percurso, havendo primavera, outono, verão e inverno. Ele é aquele que cuida do passarinho, ele é aquele que cuida do roxinol, ele é aquele que cuida do sabiá, ele cuida dos peixes que vão nadando pelos rios, ele cuida das grandes baleias no oceano, ele cuida dos carradumes que estão em todos os oceanos, em todos os mares. Ele é o Deus que cuida do ser humano. É nele que nos movemos, é nele que vivemos, é nele que existimos. E Paulo lhes fala que esse Deus, ele amava o homem, que esse Deus não queria o mal do homem, mas o bem do homem. Que esse Deus que eles desejavam conhecer, queria se fazer conhecido. E por isso mesmo, tomou a forma de homem. E na forma de homem, veio falar da salvação de Deus. E o homem, estando em pecado, não podendo salvar-se a si mesmo, tomou o pecado do homem sobre si mesmo e foi à cruz do Calvário. E ali pagou o preço pelo resgate do homem, feito escravo pelo pecado, feito escravo pelo vício, feito escravo pela prostituição, feito escravo pela corrupção. Ele tomou sobre si toda a sentença, porque a alma que pecar morrerá, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E naquele dia no Areópago, onde a tradição grega dizia que Marte, na coluna onde Marte, o deus da guerra, foi julgado pelos deuses, ali o apóstolo Paulo revelou a verdade de Deus para os atenienses, e os areopagitas e a população de Atenas, pela primeira vez, viu a luz brilhar na escuridão. E naquele dia, ainda que alguém não cresce, naquele dia, ainda que alguém não desse o devido crédito, naquele dia, alguém viu a luz e foi até o apóstolo Paulo e disse: eu quero conhecer este Deus, eu quero ter um relacionamento com esse Deus, eu quero conhecer o Deus que um dia chamou Abrão e disse: sai da tua terra. Esse Deus que vai até aquele que tem desejo de encontro com ele, esse Deus que te mandou para Atenas, esse Deus que foi ao encontro de Abrão em Babilônia e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da cultura da idolatria, da cultura do secularismo, da cultura do pecado. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te à terra, ao projeto que eu te indicarei, porque Deus é um Deus que tem um projeto de vida. Ele diz: eu aqui sei os pensamentos que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais, é pensamento de bem e não de mal. Eu tenho um sonho para você, eu tenho uma vida para você, mas é uma vida abundante. Ele é um Deus que não vem para oprimir, é um Deus que vem para libertar da opressão. Ele é um Deus que não vem para escravizar,
restaurar, é o Deus que vem para libertar da escravidão. Ele não é o Deus que vem para dar a morte, antes Ele é o Deus que vem para te restaurar e te dar vida, e vida em abundância. Como fazer para ter esse encontro com esse Deus? Se você tem o desejo de encontrá-lo, se em você, assim como em Abraão, então Abraão, no dia em que Deus vai até ele, se você, assim como os muitos de Atenas e no mundo grego, tem um desejo de conhecer o verdadeiro Deus, e o Senhor lhes enviou o apóstolo Paulo nessa manhã, ele te envia esta palavra para te dizer que te ama, para te dizer que Ele deseja ter um relacionamento contigo, Ele deseja se revelar para você. Como devo fazer então para conhecer a Deus? A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar o convite que Ele está te fazendo. Sai da tua terra, sai do contexto em que você está vivendo, abandona o vício, abandona as práticas pecaminosas, toma uma decisão nesta manhã, toma uma decisão de vir caminhar com o Senhor, toma uma decisão, há um projeto para você, e o projeto para você é de salvação. Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para comunicar e revelar a Deus ao homem, aquele que veio, porque Deus ele vem, aquele que tem um desejo por salvação. Ele não apenas veio, Ele não apenas falou do Pai, do amor do Pai, do desejo do Pai de te salvar, mas Ele mesmo subiu lá na cruz do Calvário e pagou o preço pelo teu resgate. E faz um convite para você: vinde a mim, todos. Quer conhecer o Senhor? Venha a Ele nessa hora. Venha a Ele, se com a tua boca escrito está, confessares Jesus Cristo como teu Senhor, verdadeiramente serás salvo. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, é dito que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, creia nele, os quais, diz a palavra, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem e do sangue, mas nasceram de Deus, nasceram de novo. Como faço para conhecer a Deus? Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele e Ele vai trabalhar na tua vida. Confessa Jesus como teu Senhor, entrega o teu coração a Ele, entrega a tua vida a Ele. Ele te convida a vir a mim todos, é o convite dele para você. Ele declara na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma o rejeitarei. Mas eu tenho um problema com vício. Pode vir com o teu problema com vício, olha, Ele resolve o problema, não se preocupa com isso. Mas eu sou pecador, pode vir com todo o pecado, diz Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra diz: pela graça, graça é favor imerecido, graça é presente dado por quem ama, pela graça sois salvos por meio da fé, basta você crer. Isso não vem de vós, diz a palavra, é dom de Deus, não vem de obras ou méritos humanos, para que disso ninguém se glorie. Vem a presença de Deus, escreve no chat, tome essa decisão nesta manhã e diga: eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego o nome Jesus, veja, já revela o Deus Salvador. Faz a entrega da tua vida. João 14:6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Olha o convite: ninguém vai ou não, ninguém vem, é assim que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Venha a Jesus, Ele é a porta.
Venha a Jesus, Ele é o caminho. Vem conhecer o verdadeiro Deus. Vem andar com o verdadeiro Deus. Tem salvação para você. Oh glória! Tem restauração para você. Tem vida abundante para você. Tem coisas maravilhosas, grandes e firmes que não sabes. E Ele vai revelar ao teu coração. Vem conhecer o Senhor. Vem andar com Deus. Sabe como é que Abrão é conhecido na Bíblia? E até no Alcorão isso é referência. Abrão, o amigo de Deus. Vem conhecer a Deus. Não há amigo melhor, é o amigo mais chegado que um irmão, é o teu Redentor, é o teu Salvador. Toma esta decisão. Abrão tomou uma decisão ao ouvir a voz, ele não ignorou a voz de Deus. Sai, e Abrão saiu. Deixa, e Abrão deixou. Vem andar comigo, e Abrão foi andar com Deus e viveu as maravilhas dessa grande viagem que começa no capítulo 12 de Gênesis, cuja leitura nós iniciamos hoje e vamos continuar em outros programas. Tome sua decisão, escreva no chat. Eu não sei se está sendo retransmitido.